Você chegou até esse vídeo, e isso não foi por acaso. Existe algo que te persegue há tempo demais, uma sensação que não passa, um peso que ninguém consegue ver, mas você sente todos os dias ao acordar. Tem noites em que você fecha os olhos e algo aperta o seu peito sem explicação. Tem dias em que tudo parece travar, como se uma mão invisível segurasse cada passo seu. Você já orou, já jejuou, já chorou diante de Deus, e mesmo assim, a batalha continua. Mas eu preciso te dizer uma coisa hoje. O que está acontecendo com você não é fraqueza de fé, é guerra. E existe um salmo que os inimigos do seu destino não querem que você conheça, porque quando ele é declarado com autoridade, algo no mundo espiritual se move com violência a seu favor. O Salmo 35 começa assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo, combate os que me combatem. Davi não fez uma oração suave. Ele não sussurrou com timidez. Ele clamou a Deus como um guerreiro clama ao seu general, sabendo que a batalha era real, que o inimigo era real e que o poder de Deus era mais real do que qualquer força das trevas. E hoje esse mesmo salmo está sendo declarado sobre a sua vida. Não importa de onde você está ouvindo isso, não importa o que tentaram fazer contra você, não importa quantas portas foram fechadas, quantas palavras foram lançadas, quantos feitiços foram enviados com o seu nome. O céu está ouvindo e o céu está respondendo. Você não chegou até aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe até esse momento porque existe algo específico que precisa ser desfeito, declarado e destruído hoje na sua vida. Tem algo que estava amarrado que vai ser solto. Tem algo que estava morto que vai respirar de novo. Tem algo que o inimigo jurava que nunca mais voltaria e vai voltar, porque o Deus que você serve não deixa os seus filhos sem resposta. Antes de continuar, preciso que você pare por um momento. Coloque a sua mão no peito. Sinta o seu coração batendo. Esse coração é sustentado por Deus a cada segundo. E se Ele te sustentou até aqui, é porque o que está reservado para você, do outro lado dessa batalha, é grande demais para o inimigo deixar passar facilmente. Quanto maior a guerra, maior a herança que está sendo protegida. Deus não abandonou você. Ele está contendendo, Ele está combatendo. E hoje, por meio desse salmo que não pode ser recitado em voz alta sem que o inimigo trema, a sua história começa a mudar. Respira fundo. A batalha não terminou, mas a virada começou agora. Existe algo que ninguém te contou sobre a guerra espiritual que você está vivendo. Não é apenas uma fase difícil, não é apenas pressão da vida. O que está acontecendo ao seu redor tem nome, tem origem e tem um alvo, e esse alvo é você. O inimigo não desperdiça esforço com quem não tem propósito. Se a batalha contra você foi intensa, é porque o que Deus planejou para a sua vida é insuportável para as forças das trevas. O Salmo 35, versículo 4 diz: Sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Recuem e se humilhem os que maquinam o meu mal. Isso não é uma sugestão. É um decreto profético que Davi lançou sob a unção do Espírito Santo, e esse mesmo decreto está sendo ativado sobre você agora. Preciso te perguntar uma coisa. Nos últimos meses você sentiu que algo te impede de avançar? Que toda vez que você está prestes a sair do lugar, algo aparece para te derrubar? Que há pessoas ao seu redor que sorriem para o seu rosto, mas trabalham contra você nas sombras? Isso tem explicação espiritual. E tem solução espiritual também. Pai Celestial, eu clamo agora em favor de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, Tu vês o que está escondido. Tu conheces cada trama, cada palavra lançada, cada ritual realizado com o nome desse filho, dessa filha que está diante de Ti agora. E eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, que toda conspiração contra o destino dessa pessoa está sendo exposta nesse momento. Toda rede que foi lançada contra a sua vida, eu decreto que está sendo cortada agora. Todo laço que prendia os seus passos, toda âncora espiritual que segurava a sua bênção, toda barreira que foi erguida entre você e o que Deus prometeu, está sendo destruída pelo fogo do Espírito Santo nesse instante. Se você sentiu algo enquanto ouvia esse salmo, é porque essa oração tocou uma ferida real.
mas algumas batalhas não caem em um único dia. Por isso eu preparei uma continuação silenciosa, feita para ser realizada por 21 dias, para quem está cansado de apenas resistir e precisa ver resposta. O link está no comentário fixado. Não é para curiosos, é para quem sabe que essa luta não é pequena. Você não está sozinho nessa batalha. Existe uma corrente de oração sendo formada agora mesmo, e o seu nome pode fazer parte dela. Me conta aqui nos comentários de qual estado você está ouvindo essa oração. Isso me abençoa muito e nos une em fé. Porque quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio, e o poder que se move é sobrenatural. O inimigo pensou que te silenciaria. Pensou que te cansaria até você desistir. Pensou que as feridas seriam fundas demais para sarar. Mas Deus diz hoje sobre você o que disse sobre Jó depois da restauração. E o Senhor restituiu o cativeiro de Jó. Não parte do que foi tirado, tudo, e o dobro. Senhor Deus, eu me aproximo do teu trono de graça com o coração aberto e com a certeza de que tu ouves os teus filhos. Eu venho em nome de Jesus, o único nome que tem poder acima de todo poder, e eu elevo diante de ti cada alma que está ouvindo essa oração nesse momento. Tu sabes o nome delas. Tu sabes a dor delas. Tu sabes o que foi lançado contra elas nas sombras. Pai, o Salmo 35, versículo 5 declara: Sejam como a palha diante do vento, sendo o anjo do Senhor o que os persegue. E eu clamo agora por esse anjo. Senhor, envia o teu anjo de guerra diante de cada filho, de cada filha que está clamando. Que esse anjo empunhe a sua espada e vá à frente, desfazendo toda a obra das trevas que foi plantada no caminho dessas vidas. Eu decreto a quebra de toda a maldição familiar que foi herdada de geração em geração. Toda a palavra de morte que foi falada sobre o seu nome, toda a praga lançada por língua humana ou por ritual de ocultismo, toda a amarra que vem de feitiçaria, bruxaria, macumba, olho gordo ou inveja declarada. Eu quebro agora pela autoridade do sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa entender o que está acontecendo nesse momento. No mundo espiritual, enquanto essa oração é declarada, barreiras estão sendo derrubadas. As correntes que prendiam a sua bênção estão sendo partidas. A névoa que nublava a sua visão espiritual está sendo dissipada. O fogo de Deus está formando um muro ao redor da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Senhor, por cada porta que o inimigo fechou na vida dessa pessoa, eu decreto que tu abres agora uma porta que nenhum homem pode fechar. Por cada relacionamento que foi destruído por obra das trevas, eu decreto restauração ou substituição com o que é melhor. Por cada sonho que foi roubado, eu decreto que o ladrão devolve em 7 dobro, como manda a tua palavra em Provérbios 6:31. O sangue de Jesus é a cobertura mais poderosa que existe. Não existe feitiço que atravessa o sangue. Não existe maldição que sobrevive ao nome de Jesus quando declarado com fé. Não existe força das trevas que permanece de pé quando o Espírito Santo entra em ação. E hoje o Espírito Santo está em ação na sua vida. Eu oro contra toda a opressão espiritual que tenta afogar você em ansiedade, medo, insônia, tristeza sem causa e pensamentos de derrota. Esse não é o seu estado natural. Você foi criado para a vitória. Você foi formado para a glória. E o que as trevas tentaram plantar em você, o Espírito de Deus está arrancando pela raiz agora. Agora eu quero falar diretamente com você, não com uma multidão. Com você que está aqui, que chegou até esse ponto da oração, que sentiu algo mexer dentro do seu coração enquanto ouvia cada palavra. O que você está sentindo não é emoção passageira. É o Espírito Santo confirmando que essa palavra foi enviada especificamente para a sua situação. Eu declaro sobre a sua vida hoje: o ciclo de derrota está quebrado. A sequência de perdas que parecia não ter fim chegou ao seu último capítulo. O que estava emperrado vai ser desbloqueado. O que estava seco vai ser regado. O que estava morto vai receber sopro de vida. Porque Deus é o Deus que ressuscita até o que o mundo já enterrou. O Salmo 35, versículo 9 diz: Então a minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. Essa alegria que Davi profetizou está sendo decretada sobre você agora.
Não uma alegria superficial. Uma alegria que vem do fundo, que nasce quando você percebe que Deus nunca te abandonou, que o plano dele para a sua vida é perfeito e que tudo que o inimigo fez contra você vai ser transformado em testemunho. Eu decreto que a sua família está sendo protegida. Seus filhos estão cobertos pelo sangue de Jesus. Seu lar está sendo guardado por anjos. Seus relacionamentos estão sendo purificados das influências malignas que tentaram destruí-los. O que Deus uniu, nenhuma força das trevas tem poder para separar. Eu decreto prosperidade sobre as suas mãos. O que você tocar vai prosperar, porque a unção de Deus sobre a sua vida é real e é poderosa. As portas que estavam fechadas para o seu trabalho, para o seu negócio, para as suas finanças, estão sendo abertas no mundo espiritual nesse momento. E o que foi declarado no espiritual vai se manifestar no natural. Deixa o seu nome aqui nos comentários agora. Isso não é um ritual, é um ato de fé. É você dizendo para Deus e para o mundo espiritual: eu estou aqui, eu creio, eu recebo. E toda corrente de oração que está sendo formada ao redor desse vídeo está intercedendo pelo seu nome hoje. Você tem um destino marcado pelo Criador do Universo. E nenhuma força humana, nenhum ritual das trevas, nenhuma palavra de maldição tem poder suficiente para cancelar o que Deus assinou com o sangue do seu Filho sobre a sua vida. Isso é definitivo, isso é irreversível. E a partir de hoje, você vai começar a ver as evidências disso se manifestando de formas que você não conseguirá explicar com a lógica humana. Agora eu quero construir ao redor de você uma blindagem espiritual que o inimigo não vai conseguir atravessar. Feche os olhos por um momento. Imagine a presença de Deus descendo como fogo ao redor da sua vida. Imagine um muro de chamas cercando a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu futuro. Esse não é um exercício de imaginação. É o que a palavra de Deus descreve em Zacarias 2:5, quando ele diz: eu serei para ela muro de fogo ao redor. Senhor Deus, eu clamo essa promessa agora. Sê o muro de fogo ao redor desse filho, dessa filha que está ouvindo. Que nenhuma seta lançada contra essa vida chegue ao alvo. Que nenhum feitiço enviado com esse nome produza fruto. Que nenhuma palavra de maldição pronunciada em trevas encontre onde se agarrar. Porque a armadura de Deus está sendo vestida agora, peça por peça, pela fé e pela oração. O capacete da salvação cobre a mente. Eu decreto que todo pensamento de derrota, de suicídio, de desistência, de medo paralisante é destruído agora pelo poder do Espírito Santo. A sua mente foi criada para pensar com a mente de Cristo e é isso que vai acontecer a partir de hoje. Clareza, discernimento, sabedoria, esses são os presentes que o Pai está depositando na sua mente agora. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Cada ataque de doença que foi enviado contra o seu corpo, eu decreto cura. Cada opressão que estava pesando sobre os seus ombros, eu decreto leveza. Cada corrente que estava acorrentando a sua mente e o seu coração, eu decreto liberdade total pelo nome de Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está na sua mão agora. E essa espada não é defensiva apenas, ela é ofensiva. Você não foi chamado apenas para resistir ao inimigo. Você foi chamado para avançar, tomar o que é seu, recuperar o que foi roubado e caminhar para dentro do plano que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Pai, eu decreto que todo mensageiro das trevas que foi enviado contra essa vida é detido agora. Que todo espírito de sabotagem, de confusão, de procrastinação espiritual que opera ao redor dessa pessoa é atado pelo nome de Jesus e lançado para longe, para o lugar que Deus determinar. Que anjos de proteção tomem posição ao redor dessa vida agora. Você está blindado. Você está coberto. Você está protegido. E essa proteção não é temporária. É permanente enquanto você permanecer debaixo do abrigo do Altíssimo, como declara o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu sinto no Espírito que existe uma situação específica na sua vida que está te pesando mais do que qualquer outra coisa. Pode ser um relacionamento que não se resolve.
Pode ser uma doença que não tem diagnóstico claro. Pode ser uma perseguição no trabalho que parece sem motivo. Pode ser uma angústia que você não consegue nomear, mas que acorda com você todos os dias. Deus vê isso, e Deus está falando sobre isso agora. O Salmo 35, versículo 17 diz: Senhor, até quando ficarás a ver? Liberta a minha alma da destruição deles. Essa é a oração de quem já esperou muito, de quem já clamou muitas vezes, de quem está no limite da resistência. E se essa é a sua situação, eu preciso que você saiba: Deus ouviu cada clamor. Ele não esqueceu nenhum deles. E a resposta está chegando. Não existe acaso no reino de Deus. Você está ouvindo essa oração exatamente no momento em que precisava ouvir. O Espírito Santo orquestrou esse encontro. E a palavra que está sendo declarada agora sobre a sua vida está sendo registrada no mundo espiritual como um decreto. Uma sentença que o trono de Deus está confirmando. Senhor, fala ao coração desse filho, dessa filha, sobre a situação que mais os preocupa agora. Que o teu Espírito traga clareza onde há confusão. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de quem está ouvindo, como tu prometeste em Filipenses 4:7. Que a tua direção seja clara, que o teu caminho seja iluminado, e que cada passo que precisa ser dado seja revelado no tempo certo. Como você está se sentindo agora? Deixa aqui nos comentários. Pode ser só uma palavra, um recebo, um amém, um estou em guerra também. Isso fortalece toda a corrente que está sendo tecida por Deus ao redor desse vídeo. Cada comentário é um fio de fé que se une ao fio do outro, formando uma rede de cobertura espiritual que o inimigo não consegue romper. Eu decreto sobre a situação específica que pesa no seu coração hoje. Ela não vai te destruir, ela vai te fortalecer, vai te ensinar, vai te posicionar. O que parece ser o seu fim é, na verdade, a virada que Deus preparou. E quando você olhar para trás daqui a algum tempo, você vai entender por que Deus permitiu que você passasse por isso e vai agradecer por cada momento que o fortaleceu. O Deus que virou o luto de Davi em alegria, o Deus que transformou a cisterna de José em palácio, o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, esse mesmo Deus está agindo na sua história agora. E o que ele começa, ele termina. O que ele promete, ele cumpre. O que ele declarou sobre você, nenhum inimigo pode revogar. Chegou o momento do decreto final. E eu preciso que você ouça cada palavra com o coração aberto, porque o que vai ser declarado agora vai ecoar no mundo espiritual de uma forma que você vai sentir nos próximos dias. O inimigo que tramou contra a sua vida, que se aliou contra o seu destino, que trabalhou nas sombras para destruir tudo que Deus construiu em você. Seu tempo acabou. O Salmo 35, versículo 26 declara: Sejam envergonhados e cobertos de confusão os que se alegram com o meu mal, sejam vestidos de vergonha e de ignomínia os que se engrandecem contra mim. Esse decreto não é de ódio, é de justiça divina, é o tribunal do céu, se pronunciando em favor do Filho de Deus que foi atacado, perseguido, caluniado e oprimido. Eu decreto agora: todo o destino que foi planejado contra você pelo inimigo está destruído. Toda a agenda das trevas que tinha o seu nome, toda a reunião espiritual do mal que foi convocada para decidir o seu fim, foi dissolvida pelo fogo do Espírito Santo. A sentença que o inimigo escreveu sobre a sua vida foi rasgada pelo sangue de Jesus e substituída pelo que Deus escreveu: vitória, bênção, restauração, propósito. Todo espírito de morte que cercava a sua saúde, eu decreto vida. Todo espírito de pobreza que cercava as suas finanças, eu decreto abundância. Todo espírito de solidão que cercava os seus relacionamentos, eu decreto comunhão e amor. Todo espírito de confusão que cercava os seus sonhos, eu decreto clareza e realização. Senhor Deus, sela agora tudo que foi declarado com o teu sangue precioso. Que nenhuma contraofensiva do inimigo consiga desfazer o que o teu Espírito Santo fez nessa oração. Que cada decreto lançado agora produza fruto abundante na vida de cada pessoa que ouviu. Que cada corrente de maldição que foi quebrada permaneça quebrada.
Que cada porta que foi aberta no espiritual se manifeste no natural, no tempo perfeito de Deus. Você é filho do Rei. Você é herdeiro das promessas de Abraão. Você foi comprado pelo sangue mais precioso que já foi derramado nessa terra, o sangue de Jesus Cristo. E nenhuma força neste mundo ou fora dele tem poder para tirar o que o Pai colocou dentro de você. O seu chamado é irrevogável. O seu destino é certo. A sua vitória está garantida. Eu te vejo do outro lado dessa batalha. Te vejo caminhando em liberdade, em bênção, em paz, em propósito. Te vejo com o testemunho na boca e a alegria no coração. E esse momento que parece distante está mais próximo do que você imagina. Porque Deus não tarda nas suas promessas. Ele está agindo agora no invisível, arrumando tudo que você ainda não consegue ver. Pai eterno, eu selo essa oração com o sangue de Jesus. Que ela seja como um decreto irrevogável no mundo espiritual sobre cada vida que a recebeu hoje. Que os anjos sejam enviados para executar o que foi declarado. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita na vida dessas pessoas, assim como é feita no céu. Em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, eu decreto, está feito. Amém. Antes de encerrar, preciso te dizer uma coisa de coração. Você chegou até aqui. Você resistiu. Você não desistiu, mesmo quando tudo ao redor tentou te convencer de que não valia mais a pena. Isso fala muito sobre quem você é. Isso fala sobre a fé que existe dentro de você, mesmo quando você acha que ela está fraca. Uma fé fraca, que ainda se levanta para buscar a Deus, é mais poderosa do que uma fé confortável que nunca precisou ser testada. O que foi declarado nessa oração hoje não volta vazio. A palavra de Deus em Isaías 55:11 confirma: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agradou e prosperará naquilo para que a enviei. Cada decreto, cada quebra de maldição, cada declaração profética que você ouviu hoje foi enviada por Deus para a sua vida. Ela está trabalhando agora. Se essa oração está tocando você, talvez seja o momento de dar um passo mais firme. Nem tudo se resolve apenas com o tempo. Há situações espirituais que precisam de direção, constância e oração intencional. O link no comentário fixado é para quem está pronto para esse próximo nível. Para quem quer 21 dias de oração dirigida, profunda, específica para a guerra espiritual. Não deixa para depois. Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu essa oração até o fim. Que o teu Espírito continue operando em cada vida depois que essa tela for fechada. Que a semente que foi plantada hoje produza fruto que permaneça. Que cada um encontre em ti a força que precisam para os dias que estão por vir. Cobre cada um com a tua graça, com o teu amor e com a tua presença constante. Se você foi abençoado por essa oração, me ajuda a levar ela para mais pessoas que estão passando pelas mesmas batalhas. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando espiritualmente agora. Um simples compartilhamento pode ser o encontro que outra alma precisava ter com Deus hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque toda semana tem uma nova oração, uma nova palavra profética, um novo decreto sendo lançado para a sua vida. E o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela foi preparado especialmente para continuar o que começou aqui hoje. Não pula. Assiste. Porque o que Deus iniciou nessa oração tem continuação. E cada peça que você adicionar vai fortalecer a sua posição espiritual de um jeito que você vai sentir de verdade. Eu oro por você. Eu decreto sobre você. E eu te vejo do outro lado, livre, restaurado em propósito, caminhando no pleno plano de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Amém.